O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares. Boa noite. Estamos começando a reapresentação do programa O Mundo na Guaíba. 10 de maio de 2026. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Dia das Mães do Cindy Lojas Porto Alegre. Compre nas lojas participantes e tenha a chance de sair premiado. Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. No programa de hoje, vamos falar sobre o que esperar do acordo União Europeia-Mercosul. O extraordinário avanço tecnológico da China. Putin está cada vez mais a perigo. Europa avalia fim da aliança com os Estados Unidos. E os resultados do encontro entre Lula e Trump. Após mais de 25 anos de negociações, começou a valer no dia 1º de maio o acordo entre União Europeia e Mercosul. O maior acordo já firmado pelo bloco desde sua existência, assim como pelo Brasil. O pacto envolve 31 países, com um produto interno bruto de 22 trilhões de dólares e um mercado potencial de mais de 720 milhões de consumidores. Após a entrada em vigor do novo tratado, mais de 10 mil produtos deixam de pagar tarifa de importação de ambos os lados. A propósito do tema, Vivian Oswald, da Rádio França Internacional, conversou com a secretária de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Comércio e Indústria, Tatiana Prazeres. Esse é o assunto do nosso RFI Convida de hoje, com a secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, que participou diretamente dessas negociações nos últimos anos. Bom dia, secretária. Bom dia, Vivian. O que acontece a partir de 1º de maio é que o acordo começa a produzir efeitos. Com isso, a eliminação de imposto de importação do lado do Mercosul para um grupo de produtos e a eliminação do imposto de importação na União Europeia para um universo maior de produtos que são originários do Mercosul. Esse é o efeito imediato do acordo. A série de outros dispositivos passam a vigorar, fortalecendo o relacionamento entre as duas regiões, promovendo investimentos, comércio, cooperação, integração. Isso quer dizer que as aduanas dos dois lados passam a estar preparadas, então, a partir dessa data, para identificar, para liberar, declarar as exportações ou certificar as exportações que vão de lado a lado, é isso?
Exatamente. Os sistemas estão sendo atualizados a partir do que foi negociado entre as partes, de maneira que o importador no Brasil, ao realizar uma operação de um produto coberto pelo acordo, que já tem a sua desgravação, ou seja, a eliminação ou redução do imposto de importação a partir de 1º de maio, usufrua dos benefícios do acordo e vice-versa, né? A União Europeia está fazendo o mesmo neste momento, alimentando seus sistemas de maneira a garantir a efetividade do acordo. As outras medidas estão sendo adotadas, como, por exemplo, medidas para implementar cotas, né? Ou seja, como garantir que o exportador brasileiro, de um sócio do Mercosul, possa, de fato, usufruir do benefício da cota a partir da entrada no vigor. Quais são as maiores vantagens e desafios para o Brasil, para os setores brasileiros? Bom, o setor industrial apoia o acordo, o agronegócio também apoia o acordo, a Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, se manifestou favoravelmente a esse pacto comercial, várias federações de indústria, associações comerciais, que vão desde a associação que representa calçados, móveis, químicos, enfim, há uma ampla gama, né, de setores que são favoráveis a esse acordo. O que eu acho importante destacar nesse contexto é que, ao longo da negociação, o governo brasileiro tomou uma série de cuidados para levar em conta a sensibilidade da indústria brasileira, do agro brasileiro, de maneira que essa abertura, essa exposição à concorrência europeia vai ser calibrada, vai se dar ao longo do tempo. Há mecanismos de salvaguarda, mecanismos para responder a algumas dificuldades que os setores eventualmente venham a ter, mas estamos convencidos de que é um acordo altamente favorável, né, ao Brasil, como também aos europeus, mas que vai contribuir para ampliar a inserção externa do país, vai contribuir para o aumento da produtividade no Brasil, porque, afinal de contas, nós teremos acesso a tecnologias mais baratas, a insumos mais competitivos, favorecerá o consumidor também, com uma gama maior, né, de produtos a preços mais competitivos. O mercado europeu é o segundo destino, né, das nossas exportações, a segunda origem das nossas importações. Há investimentos históricos de um lado e de outro, e oportunidades ainda a serem exploradas no estreitamento desse vínculo entre as regiões. Quando a gente considera o momento atual geopolítico, né, uma crise aí sem precedentes no Oriente Médio, qual é o potencial que existe de novos negócios para esse setor de energia, pensando nessa crise atual que a gente está enfrentando? Parcerias se tornam são favorecidas, né, por um acordo que oferece estabilidade, segurança jurídica, regras que exatamente favorecem o fluxo comercial de investimentos, de negócios, de tecnologia. Há, por exemplo, desde uma cota, o etanol. Então, o etanol do Brasil terá acesso favorecido ao mercado europeu. A transição energética é algo importante e o acordo favorece, não é, que haja investimentos recíprocos, mais comércio entre essas duas regiões, lembrando que o Mercosul é uma região que tem uma matriz energética e elétrica renovável, né, num percentual muito elevado, e que isso pode, inclusive, contribuir para investimentos produtivos europeus que têm interesse na produção com uma pegada de carbono menor do que é possível na União Europeia. O acesso ao mercado europeu contribui para que as empresas possam também para outros destinos, né? Uma maneira de integração, inclusive, em cadeias globais de valor. No que toca ao Brasil, estima-se um aumento significativo nas exportações, com potencial de adicionar bilhões de dólares ao comércio anual. O agronegócio, carne, etanol, açúcar, terá maior acesso ao mercado europeu por meio de cotas, enquanto a indústria deve se modernizar para enfrentar a competição com os produtos europeus. Busca-se atrair investimentos europeus para a América do Sul, diversificando a pauta exportadora além das commodities. O fato é que o tratado, assinado após décadas, é visto como um marco estratégico para ambos os blocos em um cenário de polarização global.
A seguir. O extraordinário avanço tecnológico da China. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. De produtora de quinquilharias para as antigas lojas de R$ 1,99, a China se transformou numa potência tecnológica, liderando áreas como inteligência artificial, veículos elétricos, energias renováveis e robótica, impulsionada por pesados investimentos estatais. O ecossistema em inovação em cidades como Shenzhen cresceu rapidamente, com empresas como Huawei e Tencent na vanguarda. Na reportagem da BBC Brasil, os detalhes como se deu esse crescimento chinês. O avanço do aplicativo chinês de inteligência artificial DeepSeek virou notícia no mundo inteiro. E esse está longe de ser um caso isolado de sucesso da China. Tem também o TikTok, o CapCut, a Shein e o Temu. A China já é uma força dominante também em outras áreas da tecnologia. Os carros, por exemplo. A montadora chinesa BYD já é a maior produtora mundial de veículos elétricos. Parte disso se deve ao fato de o país ser também o que mais produz baterias no mundo. A China controla ainda entre 80% e 95% da produção global de painéis solares. Até 2028, estima-se que 60% da energia renovável do mundo será gerada na China. Dá uma olhada na produção de drones. A empresa chinesa DJI detém 70% desse mercado. E 3 dos 10 maiores fabricantes de drones do mundo são chineses. Na área ainda futurística da computação quântica, a maioria dos estudos acadêmicos é de autoria de cientistas chineses, que ultrapassaram os Estados Unidos em alguns setores da tecnologia quântica. O cenário é parecido na inteligência artificial. Empresas chinesas detêm mais patentes nessa área do que qualquer outro país do mundo. E o DeepSeek mostra que os produtos chineses são capazes de desafiar os concorrentes americanos. E como a China fez tudo isso? Bom, o avanço tecnológico é parte de um plano de longo prazo. Em 2015, o governo chinês lançou um projeto ambicioso chamado Made in China 2025. A meta era fazer a transição de país que servia de fábrica de produtos baratos para um país de alta tecnologia, responsável pela sua própria cadeia de suprimentos tecnológicos. Yun Dangong, integrante do King's College of London. Made in China 2025, in my opinion, was largely very successful. O Made in China 2025 foi, na minha opinião, altamente bem-sucedido. Em muitas indústrias, a China está se equiparando aos líderes. Em outras, chegou à liderança. Carros elétricos, 5G, baterias, energia solar e até mesmo na IA, a China passou a ter um papel de destaque. China become one of the players. Nas 10 áreas de tecnologia listadas como prioritárias, o país estabeleceu 250 objetivos. E segundo uma análise do jornal South China Morning Post, 86% das metas foram cumpridas. Em áreas como produção de veículos elétricos e energia renovável, as metas foram superadas. O jornal muitas vezes é acusado de ser favorável ao governo chinês.
Mas o Made in China 2025 é considerado bem-sucedido também por outros analistas. Mas então, como a China chegou lá? Lindsay Gorman, do Centro de Estudos da General Electric. What China has been moderately successful, at least, and some would say incredibly successful at doing, is using its sort of state-backed capitalism system, whereby a China foi moderadamente bem-sucedida, ou mesmo muito bem-sucedida, na visão de alguns, em usar seu sistema capitalista sustentado pelo Estado para criar uma agenda de pesquisa e de financiamento. Trouxe pesquisadores estrangeiros e convenceu-os a permanecer na China, ou ao menos os convenceu a ceder suas inovações e ideias a empresas chinesas. E exigiu que empresas estrangeiras criassem joint ventures com empresas chinesas. São ferramentas que a China usou para alcançar essas ambições. That China has used to help achieve these ambitions. Segundo dados do Congresso americano, o governo chinês planejava levantar ou investir $1,5 trilhão em financiamento para pesquisa, desenvolvimento de produtos e aquisição de empresas estrangeiras. Os americanos estimam que Pequim tenha investido $627 bilhões só até 2020. Pelas cidades chinesas, surgiram centros de pesquisas tecnológicas em diferentes setores. Enquanto isso, os Estados Unidos e países aliados acusaram a China de usar hackers para roubar a propriedade intelectual tecnológica, por exemplo, de empresas aéreas americanas. A China sempre negou que tivesse feito isso. O Made in China 2025 se tornou tão relevante que, depois de alguns anos, o governo chinês passou a evitar o termo, para não atiçar o antagonismo de países rivais. Mas aí já era tarde demais. Peng Zhou, professor da Cardiff University of Business. Over the years, the West have imposed restrictions and sanctions. Ao longo dos anos, o Ocidente impôs restrições e sanções à China quanto a tecnologias sensíveis. Essa grande ameaça acordou os chineses e meio que os forçou a uma mudança, a autossuficiência nessas tecnologias avançadas. And kind of forced them to pursue a self-sufficiency strategy in this advanced technology. A Huawei é um bom exemplo disso. Por volta de 2019, a empresa liderava o mercado global de equipamentos para 5G. Ela tinha também uma parcela grande do mercado de celulares. Mas essa liderança levou um duro golpe depois que os Estados Unidos impuseram amplas sanções contra a empresa, alegando espionagem e preocupações com a segurança nacional americana. A fatia de mercado da Huawei encolheu e a empresa passou a ter dificuldade em adquirir microchips. A saída foi se voltar para a fabricação desses microchips. O resultado foi que em 2023, a Huawei lançou um celular com um microchip com tecnologia mais avançada do que o resto do mundo julgava que era possível para a empresa ou para o país. Uma situação parecida aconteceu com o DeepSeek. A empresa explicou que quando não conseguiu chips para treinar o seu modelo de inteligência artificial, passou a improvisar com chips mais antigos, aliados a novas técnicas. O resultado é uma inteligência artificial mais impressionante e, ao mesmo tempo, mais barata. Nos Estados Unidos, isso foi um choque. Presidente Donald Trump. DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call. A inteligência artificial DeepSeek de uma empresa chinesa deve servir de alerta para as nossas indústrias de que temos de ser extremamente focados em competir com eles. Competir para vencer. Outra plataforma que surpreendeu o Ocidente foi o TikTok, a primeira rede social não americana a conquistar sucesso global na última década. Mas ela está na mira de políticos americanos, sob o risco de ser banida nos Estados Unidos por suposta ameaça à segurança e espionagem. Enquanto isso, a Shein e o Temu estão ganhando terreno, combinando tecnologia com a venda online de produtos chineses baratos. Mas a China não se deu bem em todas as suas metas do Projeto 2025. O país ainda está bem atrás de concorrentes na fabricação de chips, um atraso que deve crescer com as sanções de Washington. Além disso, o governo americano e a iniciativa privada têm investido fortemente para manter essa liderança com os Estados Unidos. Outros países industrializados, como Alemanha e Japão, também lançaram seus próprios planos.
Mas não há dúvida de que a China já se consolidou com as suas grandes ambições, seus fortes investimentos e muita paciência. Assim é que a China é vista hoje não só como uma grande rival dos Estados Unidos, mas como também à frente dos norte-americanos em determinadas áreas tecnológicas. A seguir, diante de ameaças internas, aumenta a segurança para Putin. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Transcorridos mais de 4 anos da guerra com a Ucrânia, os desgastes para o presidente Vladimir Putin se tornam cada vez mais evidentes. Cansaço da população com o conflito, perdas humanas e materiais cada vez mais significativas e crise econômica no país. Diante disto, aumentam as ameaças ao presidente, não só do exterior partindo da Ucrânia ou de algum possível aliado, mas internamente, pelo desgaste do regime. Em função disso, Putin tratou de aumentar substancialmente a sua proteção. E quem nos dá os detalhes desta ação é Hoje no Mundo Militar. Vladimir Putin não está dormindo tranquilo, e quem trabalha perto dele também não. Nos últimos meses, o Kremlin colocou em prática um pacote de medidas de segurança que não se via desde os tempos mais paranoicos da Guerra Fria. Câmeras instaladas dentro das casas de cozinheiros, fotógrafos e seguranças que servem ao presidente. Telefones sem acesso à internet para qualquer pessoa do círculo próximo, proibição de usar transporte público, e o homem mais protegido da Rússia cada vez mais escondido em bunkers longe de Moscou. Essa semana, um relatório vazado por uma agência de inteligência europeia, obtido por algumas redes de notícias ocidentais, escancarou o tamanho da paranoia que tomou conta do Kremlin, e tudo aponta para uma conclusão inquietante. Putin não tem medo apenas dos ucranianos, ele tem medo da própria elite russa. Segundo o documento, desde o início de março de 2026, o Kremlin opera em estado de alerta máximo contra 2 ameaças específicas: vazamento de informações sensíveis e tentativa de golpe interno, com Putin temendo ser alvo de um atentado com drones executado por membros da própria elite política russa. O Serviço Federal de Proteção da Rússia, o FSO, equivalente ao Serviço Secreto Americano, implementou uma camada de segurança nova ao redor do presidente. Sistemas de vigilância foram instalados nas residências dos funcionários do círculo íntimo, como cozinheiros, fotógrafos e seguranças pessoais. Esses funcionários estão proibidos de usar o transporte público, andando agora apenas em veículos do FSO. Quem trabalha em proximidade direta com Putin só pode portar telefones sem acesso à internet. E em determinadas regiões de Moscou, redes de telecomunicações são desligadas periodicamente por motivos de segurança. Segundo um oficial do FSB, o órgão sucessor da KGB, citado nesses documentos, equipamentos de escuta, antes usados em investigações criminais, foram redirecionados em massa para monitorar o próprio governo russo. Segundo o relatório, o presidente russo passa semanas inteiras em bunkers reformados para terem aparência luxuosa, a horas de distância de Moscou. Enquanto isso, a televisão estatal continua exibindo gravações pré-produzidas das atividades dele, uma forma clássica de simular presença pública. Nem ele, nem a sua família visitaram mais as residências oficiais nos arredores de Moscou, nem em Valdai. E em todo o ano de 2026, Putin não fez uma única visita a instalações militares, algo que até 2025 era rotina. Para entender por que tudo isso está acontecendo agora, é preciso voltar a dezembro do ano passado.
No dia 22 daquele mês, o tenente-general Fanil Sarvarov, chefe da diretoria de treinamento operacional do Estado-Maior General Russo, foi morto em Moscou por uma bomba colocada debaixo do seu carro. Sarvarov era figura central na máquina de guerra, responsável pelo treinamento de combate das tropas que vão para a Ucrânia. E ele foi o terceiro general russo de alta patente assassinado em pouco mais de um ano, e todos eles em Moscou. A capital, supostamente o lugar mais seguro da Rússia, virou zona de operações livres para serviços de inteligência ucranianos. E foi a morte de Sarvarov que detonou uma briga interna, com os serviços de segurança discutindo em alto nível de quem era a responsabilidade por proteger o alto comando. Essa briga forçou Putin a revisar todo o protocolo, levando o FSO, que antes só dava proteção reforçada a ele e ao chefe do Estado-Maior, a ser obrigado a estender essa cobertura para mais 10 generais, incluindo 3 vice-chefes do Estado-Maior e o chefe da inteligência militar. É uma admissão silenciosa de que o Kremlin não consegue mais garantir nem a vida dos seus próprios generais e comandantes. E aqui entra a peça política mais delicada do dossiê, com o nome citado pelo relatório como fator potencial de desestabilização, sendo o de Sergei Shoigu, ex-ministro da Defesa, hoje secretário do Conselho de Segurança desde maio de 2024, e alguém que ainda mantém influência considerável sobre o alto comando militar. A leitura interna no Kremlin é que Shoigu poderia estar associado a um eventual movimento dissidente de golpe. Não há prova oferecida no documento, e isso é importante registrar. Mas o sinal de que algo está mal foi a prisão, no dia 5 de março deste ano, de Ruslan Tsalikov, ex-primeiro vice-ministro da Defesa e homem de confiança de Shoigu. Vale a pena recordar que em 2023, Putin já sobreviveu a uma tentativa de golpe quando Yevgeny Prigozhin marchou com o grupo Wagner em direção a Moscou. Prigozhin morreu 2 meses depois, com seu avião sendo atingido por um míssil logo após decolar de Moscou, com o líder russo aprendendo a lição e agindo agora para evitar que a história se repita. Tem ainda um indicador muito específico, quase simbólico, do tamanho do nervosismo no Kremlin. Neste ano, pela primeira vez, nenhum deputado da Duma estatal recebeu convite para o desfile do Dia da Vitória em 9 de maio. E a parada em si, talvez o maior espetáculo político do calendário russo, o momento em que o Kremlin exibe o seu poderio militar para o mundo, vai acontecer pela primeira vez em quase 20 anos, sem tanques, sem mísseis, sem nenhum equipamento militar pesado, apenas tropas a pé. A explicação oficial é a ameaça de drones ucranianos. E é verdade, com drones ucranianos voando livremente contra qualquer cidade russa a até 2.000 quilômetros da fronteira ucraniana. Mas, além desse motivo, reduzir o número de pessoas próximas a Putin no dia da parada também serve para reduzir o número de potenciais ameaças internas. Menos generais, menos deputados, menos elite reunida no mesmo lugar, menos chance de algo dar errado de dentro para fora. E quando o regime precisa esvaziar o palco para se sentir seguro no próprio palco, é porque alguma coisa está dando muito errada. E é claro que nada disso acontece no vácuo. A guerra está sendo um desastre econômico para a Rússia, e isso alimenta diretamente o nervosismo no Kremlin. Os números econômicos do primeiro trimestre de 2026 são duros, com o PIB russo encolhendo 1,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O FMI projeta crescimento de menos de 1% para 2026 e o Banco da Finlândia já fala abertamente em risco real de recessão. O governo russo respondeu da única forma que pode, subindo o IVA de 20% para 22% em janeiro e prometendo uma nova taxa sobre eletrônicos importados. Mais imposto sobre uma população que já está apertando o cinto. E enquanto a economia desacelera, a guerra parou de andar para frente.
Em abril de 2026, segundo dados do ISW, a Rússia teve a primeira perda líquida de território no campo de batalha desde 2024, e as perdas humanas continuam absurdas, com estimativas apontando para mais de 30 mil mortos e feridos russos por mês. A Ucrânia, com novas tecnologias de drones, com uma indústria de defesa doméstica em crescimento e com forte apoio europeu, está barrando o ímpeto russo. O sentimento que circula e que se sente em Moscou nas últimas semanas é de cansaço. 4 anos de guerra, mais do que durou a Segunda Guerra Mundial para a União Soviética, e a Rússia ainda não conseguiu nem sequer tomar a região de Donetsk. Um presidente que se esconde em bunkers de luxo longe da capital. Generais de alto escalão sendo mortos a poucos quarteirões do Kremlin. Drones ucranianos atingindo diariamente infraestruturas petrolíferas vitais e indústrias russas a até 2.000 quilômetros da fronteira. Um ex-ministro da Defesa, visto até então como homem de confiança, marcado como fator de desestabilização. Equipamentos de escuta do FSB sendo redirecionados para vigiar o próprio governo. Um desfile de 9 de maio esvaziado, sem tanques, sem mísseis, sem deputados. E, por trás de tudo isso, uma economia que estagna, uma frente militar que recua e uma população cada vez mais cansada de uma guerra que não tem fim. A conclusão é desconfortável para Putin. O regime que ele construiu por 25 anos, baseado em controle absoluto e no medo aplicado de cima para baixo, está, pela primeira vez, sentindo o medo subir de baixo para cima, de dentro do próprio sistema. E quando o czar começa a desconfiar dos próprios cortesãos, a história, em geral, não termina nada bem para o czar. E diante do atual relato, parece que é exatamente isso que irá acontecer com o czar do século XXI, Vladimir Putin, da Rússia. A seguir... Europa entende que não pode depender dos Estados Unidos. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Indignado com os posicionamentos da Europa com relação à guerra que os Estados Unidos travam contra o Irã, o presidente Donald Trump resolveu retirar 5.000 soldados americanos da Alemanha. Fato que leva a União Europeia e a OTAN a avaliar a aliança com os Estados Unidos. Fato que coloca mais dúvidas sobre o futuro da aliança militar. Dos quase 70 mil militares que os Estados Unidos mantêm na Europa, metade está na Alemanha. A decisão anunciada pelo Pentágono é de retirar 5.000 deles em até 12 meses. A presença militar norte-americana começou durante a Segunda Guerra e permaneceu depois como parte da estratégia de conter a então União Soviética. A saída de tantos militares vai causar um impacto na região onde eles moram. Eles geram empregos, alugam casas e apartamentos, lembra Maria, moradora de Landstuhl, perto da base de Ramstein, no oeste da Alemanha. Não foi uma decisão exatamente técnica, mas uma consequência direta do desentendimento entre os líderes dos dois países. A gota d'água foi uma crítica pública do chanceler Friedrich Merz ao que chamou de falta de estratégia dos Estados Unidos nessa guerra, em que, segundo o alemão, estão sendo humilhados pelos iranianos na mesa de negociações. Donald Trump, claro, não gostou. Mandou vários recados pelas redes sociais e disse que Merz está fazendo um péssimo trabalho na Alemanha. O norte-americano também anunciou o aumento para 25% das tarifas de importação de carros produzidos na União Europeia, algo que afeta principalmente os alemães. Os ataques ao Irã são o pano de fundo dessa crise entre os aliados da OTAN. Os europeus não apoiaram a decisão dos Estados Unidos. E Donald Trump fez críticas públicas a vários deles. Do socialista Pedro Sánchez na Espanha à conservadora Giorgia Meloni na Itália.
Os dois países, aliás, podem ser os próximos de onde os norte-americanos vão retirar suas tropas. A porta-voz da OTAN afirmou pelas redes sociais que está tentando entender a decisão de Trump. A crise entre aliados históricos, além de enfraquecer a OTAN, é acompanhada de muito perto pela Rússia e pela China e coloca ainda mais dúvidas sobre o que vai acontecer no Irã, que fez uma nova proposta para os Estados Unidos. Donald Trump já sinalizou que não gostou. No país com mais de 90 milhões de habitantes, ninguém está salvo dos efeitos dessa guerra. As pessoas estão com medo, os preços estão subindo, de pequenos itens como ovos até carros. Isso não é bom, diz o professor Amir. A incerteza não é apenas no Irã. Em níveis e circunstâncias diferentes, o mundo inteiro foi afetado e espera com apreensão os próximos movimentos da Casa Branca. Em função disso, a Alemanha passou a defender a tese de que a Europa deve depender menos da ajuda norte-americana e buscar a sua autonomia. A reportagem é de Luísa Minelli. A decisão saiu do Pentágono, assinada pelo secretário de Defesa Pete Hegseth, mas a notícia não caiu como uma grande surpresa em Berlim. Pelo menos foi o que o ministro da Defesa alemão quis demonstrar. Boris Pistorius classificou o movimento americano como previsível e aproveitou o anúncio para defender que os europeus precisam assumir mais responsabilidade pela própria segurança. E a Alemanha, segundo ele, está no caminho certo. O país vem expandindo as forças armadas, acelerando compras de equipamentos e reforçando sua infraestrutura militar. A coordenação, disse Pistorius, vai acontecer com aliados próximos, especialmente o chamado Grupo dos Cinco, que reúne Grã-Bretanha, França, Polônia e Itália. Mas o pano de fundo dessa história é mais turbulento. Tudo começou quando o chanceler Friedrich Merz criticou abertamente a estratégia americana no conflito com o Irã, dizendo que os Estados Unidos estavam sendo humilhados pela Guarda Revolucionária Iraniana. Donald Trump respondeu mal, disse que Merz não sabe do que está falando. E 2 dias depois anunciou que estava estudando e revendo a presença de tropas na Alemanha. No dia seguinte, ainda estendeu a ameaça para Itália e Espanha, chamando os dois países de inúteis na aliança. Com mais de 36 mil militares americanos estacionados em bases alemãs, a retirada de 5 mil é significativa, mas não catastrófica. O ponto mais delicado é o sinal político que ela manda. A OTAN, no entanto, reagiu com cautela. A porta-voz da aliança, Alison Hart, disse que a organização está trabalhando com Washington para entender os detalhes da decisão. E ressaltou que o episódio reforça a necessidade de os europeus investirem em mais defesa. O recado que fica é de que a era em que a Europa delegava sua segurança aos norte-americanos está chegando ao fim. Pelo menos isto é o que se percebe com Donald Trump à frente do governo norte-americano. Situação que, quem sabe lá adiante, pode mudar com uma troca de governo na Casa Branca. A seguir, congressistas americanos fazem cobranças sobre a guerra. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. A guerra dos Estados Unidos contra o Irã já completou 60 dias e, pela legislação norte-americana, o governo Trump deveria pedir autorização do Congresso para continuar com a guerra. No entanto, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, esteve no Congresso nesta semana e procurou justificar que o período ainda não transcorreu, em virtude de um cessar-fogo que fora estabelecido.
Peter Hegseth falou sobre os gastos com a guerra e foi questionado pelos senadores. A audiência foi marcada por tensão. Senadores questionaram o secretário de Defesa Pete Hegseth sobre a condução da guerra, a falta de clareza sobre os objetivos do conflito e as consequências de uma operação que já se estende por 2 meses. Acaba o prazo de 60 dias para que a guerra continue sem aprovação do Congresso. Hegseth, porém, alega que o cessar-fogo suspende essa contagem. O secretário evitou responder sobre um dos episódios mais graves do conflito, o ataque com míssil que atingiu uma escola no Irã e matou mais de 100 crianças. Investigações indicam que o disparo partiu dos Estados Unidos, mas Hegseth se recusou a dizer quando o Pentágono divulgará o resultado. Em suas falas, Hegseth atacou a oposição no Congresso e disse que o maior desafio não é o Irã, mas os questionamentos internos. Do outro lado, senadores acusam o secretário de omitir informações e exagerar os resultados da guerra. Já no campo militar, o governo americano insiste que a guerra é um sucesso. Porém, os relatórios apontam que o Irã ainda mantém milhares de mísseis e pode reconstruir grande parte do seu arsenal. Há também sinais de desgaste nas forças americanas, com redução nos estoques de armamento. Ao longo da sessão, senadores democratas questionaram o custo da guerra, que já chega a 25 bilhões de dólares, e o impacto direto na vida dos americanos. Com o bloqueio do Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo do mundo, os preços dispararam. Nos Estados Unidos, a gasolina subiu rápido e já passa de 4 dólares e 30 centavos por galão. O risco de uma nova escalada está contribuindo para esse aumento, como explica o especialista. As negociações parecem estar muito distantes. O cessar-fogo, no sentido mais amplo do termo, praticamente desmoronou. A retomada da escalada está impactando nos preços do petróleo e também nos riscos para a infraestrutura energética, já que ataques podem comprometer ainda mais o fornecimento de energia. E diante da disparada nos preços, a Casa Branca passou a discutir medidas para aumentar a produção de petróleo nos Estados Unidos. O governo diz que está em contato com empresas do setor e avalia flexibilizar regras para acelerar a extração e tentar reduzir o impacto da guerra sobre o abastecimento. A crise energética tem relação direta com o impasse no Estreito de Hormuz. O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, disse que o país pretende continuar controlando o canal e criar novas regras para a navegação. Ele também afirmou que o Irã vai manter o programa nuclear. Com a navegação bloqueada, países da região buscam rotas alternativas. O Paquistão, por exemplo, abriu corredores terrestres para levar mercadorias até o Irã. 6 rotas por estrada foram liberadas para tentar desafogar portos lotados e garantir o fluxo de produtos. E no que toca à confrontação Estados Unidos-Irã, parece que houve um alívio. A Marinha da Guarda Revolucionária do Irã afirmou que o Estreito de Hormuz está liberado para navegação segura. O comunicado foi divulgado um dia após o presidente Donald Trump anunciar a suspensão temporária da operação militar norte-americana na região. O governo da República Islâmica se manifestou por meio de redes sociais e da mídia estatal local. Trump justificou a pausa como tentativa de abrir espaço para negociações. Na Casa Branca, declarou que um acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio é muito possível após conversas muito boas nas últimas 24 horas. Mas ponderou, segundo o jornal New York Post, que ainda é muito cedo para tratar de negociações presenciais com o Irã. Mas o concreto é que a atitude de ambos os países demonstra um alívio nas tensões, nos combates e na alta do preço do petróleo. A seguir, os resultados do encontro entre Lula e Donald Trump. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba.
tão esperado encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva do Brasil e Donald Trump dos Estados Unidos transcorreu de forma tranquila na tarde desta quinta-feira, prolongando-se por mais de 3 horas entre as conversas e o almoço entre os representantes dos dois países. Além da reunião a portas fechadas ter sido alongada, eles seguiram diretamente para o almoço sem falar com os jornalistas. A entrevista coletiva no Salão Oval foi cancelada. Antes disso, Trump publicou em sua rede social que a reunião com o presidente muito dinâmico do Brasil correu muito bem. Segundo ele, os líderes discutiram diversos temas, incluindo comércio e especificamente tarifas. Nossos representantes têm reuniões agendadas para discutir alguns pontos-chave. Outras reuniões serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário. Lula, por sua vez, compartilhou uma série de fotos com o americano, inclusive em visita pela Casa Branca. E na conversa com os jornalistas, detalhou os principais pontos que foram abordados no encontro. Eu saio daqui com a ideia de que nós demos um passo importante na consolidação da relação democrática, histórica, que o Brasil tem com os Estados Unidos. Eu já tinha dito na Malásia para o presidente Trump de que a boa relação entre Brasil e Estados Unidos é uma demonstração ao mundo de que as duas maiores democracias, do continente, podem efetivamente servir de exemplo para o mundo. Nós somos as duas maiores democracias do hemisfério, nós somos duas democracias muito importantes do ponto de vista, um na América Latina, outro na América do Norte. E nós já tivemos com os Estados Unidos, é importante vocês não perderem de vista, durante todo o século XX, os Estados Unidos foi o maior parceiro comercial do Brasil. Os Estados Unidos começou a perder a hegemonia a partir de 2008, não falha a memória, porque a China entrou no espaço para comprar coisas brasileiras, que interessavam aos chineses, que outros países não tinham capacidade de produzir tanto quanto o Brasil. E o Brasil passou a ter na China o seu principal parceiro comercial. E hoje se vê o presidente Trump de que é importante que os Estados Unidos voltem a ter interesse nas coisas do Brasil. Por exemplo, eu disse para ele que muitas vezes nós fazemos licitações internacionais para fazer uma rodovia, uma ferrovia, e os Estados Unidos não participam da licitação. Quem participa são os chineses. Eu disse para ele que durante um bom tempo, tanto os Estados Unidos deixou de olhar para a América Latina, só olhava com o olhar de combate ao narcotráfico, como a União Europeia deixou de olhar para a América Latina por conta da conquista do leste europeu e deixou de olhar para a África também. E agora as pessoas perceberam a importância outra vez da América Latina nesse mundo conturbado. Por isso é que nós fechamos o acordo União Europeia e Mercosul, com o EFTA, com Singapura. Por isso é que nós queremos fechar acordo do Mercosul com o Canadá, com o Japão, porque isso dá uma dimensão de defesa do multilateralismo contra o unilateralismo colocado em prática pelas taxações do presidente Trump. Eu penso que essa é uma coisa interessante. A outra coisa é que nós resolvemos discutir aqueles assuntos que pareciam tabus, ou seja, a questão do crime organizado. Eu disse ao presidente, muitas vezes os Estados Unidos falavam em combater o crime organizado, a questão das drogas, tentando ter base militar dentro dos outros países, quando na verdade, para você fazer com que os países deixem de plantar ou fabricar aquilo que a gente chama de droga, é preciso que a gente crie alternativa econômica para esses países. Como que você vai fazer um país deixar de produzir coca se você não oferece uma alternativa de algum produto para que alguém possa plantar e ganhar dinheiro? E nós temos que incentivar o plantio de outras coisas e sermos os compradores para que as pessoas possam sobreviver. Se não, enquanto houver gente necessitada de recursos e houver consumidor, não vamos parar, de ter o mundo cheio de droga por tudo quanto é lado.
É importante, eu disse para ele que nós estamos dispostos a construir, sabe, um grupo de trabalho com todos os países da América do Sul, com todos os países da América Latina e, quizás, com todos os países do mundo, para a gente criar um grupo forte de combate ao crime organizado. Não é hegemonia de um país ou de outro querer combater o crime organizado. É uma coisa que tem que ser compartilhada com todos. E o Brasil tem expertise. O Brasil tem uma extraordinária Polícia Federal. O Brasil tem uma experiência muito, sabe, no combate às drogas, no combate ao tráfico de armas. E também é importante saber que parte das armas que chegam no Brasil sai dos Estados Unidos. Sabe? É importante também que tem lavagem de dinheiro que é feita em estados americanos. Então, se a gente souber isso e colocar a verdade em torno da mesa e criar um grupo de trabalho para trabalharmos juntos, a gente pode resolver em anos aquilo que não se resolveu em séculos. Ou a gente pode resolver em décadas aquilo que não resolveu séculos. Também a questão dos minerais críticos. Ou seja, tudo que se fala hoje é dos minerais críticos, porque a China. Eu disse ao presidente Trump que nós não só fizemos uma coisa extraordinária, aprovando na Câmara ontem, sabe, a lei sobre a questão do minerais críticos, como a aprovação de um conselho sobre a coordenação da presidência da República, tratando a questão do minerais críticos como uma questão de soberania nacional, para que a gente possa compartilhar o potencial do Brasil, que ainda é pouco conhecido, porque nós só temos conhecimento de 30% do nosso território, e agora nós temos a obrigação de termos conhecimento de 100% do território, a compartilhar com quem queira fazer investimento no Brasil. Nós não temos preferência. O que nós queremos é fazer, sabe, parceria, compartilhar com as empresas americanas, chinesas, alemãs, japonesas, francesas, ou seja, quem quiser participar conosco para ajudar a gente a fazer a mineração, para fazer a separação e para produzir a riqueza que essas terras raras nos oferecem, estão sendo convidados para ir no Brasil. E isso é permitido pela regulamentação que foi feita na lei aprovada ontem, que deve ser aprovada hoje no Senado. Além disso, uma outra coisa importante que nós discutimos é a questão do comércio. Sempre tem uma dúvida sobre a questão do comércio. Sabe, nós dizemos para os Estados Unidos, vocês tiveram 400 e não sei quantos bilhões de superávit comercial com o Brasil nos últimos 15 anos. No último ano, o Brasil teve um déficit de 14 bilhões com os Estados Unidos. Então, ele sempre acha que nós cobramos muito imposto. Nós sempre não, porque nós temos a média do imposto que nós cobramos de vocês é 2,7%. Apenas 2,7%. Mas eles continuam a temar, mas tem produto que é 12%. Então eu falei assim, doutora, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um grupo de trabalho e vamos permitir que esse moço da indústria do comércio do Brasil, junto com o teu moço do comércio, sentem em 30 dias. Apresente para nós uma proposta para a gente poder bater o martelo. Sabe? Quem tiver errado vai ceder. Se a gente tiver que ceder, nós vamos ceder. Se você tiver que ceder, vocês vão ter que ceder. Porque senão a gente faz reunião e depois da máquina pública, vocês sabem o meu conceito de máquina pública. A máquina pública é eterno. O presidente tem prazo de validade. Ele tem data para entrar e data para sair. Então é o seguinte, se nós temos 4 anos de mandato, as coisas têm que acontecer. Então é preciso que a gente estabeleça plano de metas em cada reunião. Estabeleça plano de meta para que as pessoas cumpram e para que a gente possa colocar em execução aquilo que a sociedade espera de nós. Então eu saio muito satisfeito da reunião. Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e importante para os Estados Unidos. Eu sempre acho que a fotografia vale muito. E vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia. E eu fiz questão de dizer para ele, ria. Um pouco, é importante, alivia a nossa alma se a gente rir um pouco. Bem, então é isso. Eu acho que o Brasil está preparado. O Brasil está preparado para discutir com qualquer país do mundo qualquer assunto. Nós não temos veto, não tem assunto proibido. A única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania. O resto é tudo discutível.
Assim é que a questão que parecia ser primordial para o encontro, relativa às terras raras, Lula abriu a sua exploração e transformação aqui no Brasil, mas não só para os Estados Unidos, também para qualquer outro país que quiser fazer esse processo. E cumpre destacar também o fato dele ter alertado os Estados Unidos para a ampliação da presença da China na América do Sul, o que se deu fundamentalmente pela ausência norte-americana. Enfim, o encontro foi amistoso. Resta agora acompanhar os seus resultados. O programa de hoje teve o trabalho na técnica e na mesa de áudio de Clayton Loss, coordenação de jornalismo Rafael Sequim e direção-geral Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle para a Rádio Guaíba. Silvano Mendes da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje no mundo militar. Adriana Moisés da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Dia das Mães do Cindy Lojas Porto Alegre. Compre nas lojas participantes e tenha a chance de sair premiado. Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos. Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção Jurandir Soares.